Fala, meu povo, estamos junto e misturado mais uma vez com mais um vídeo com muita alegria, trazendo um vídeo hoje que vai te desafiar bastante, que já me desafiou bastante e que tem desafiado muito meus alunos, a galera que vem trocar uma ideia comigo sobre isso, em questão também de experiência que a gente vai ganhando com a vida, não que outras pessoas não tenham, pessoas que tenham menos tempo que tocam ou que tenham menos experiência não vão ter as experiências que eu vou passar nesse vídeo, mas é porque realmente muitas vezes a gente passa desapercebido ou desatento a alguns pontos, e a maioria dessas experiências, elas não vêm só de você tocar em si em uma igreja ou da sua vivência tocando aí mundo afora, mas também de você assistir analiticamente as pessoas tocando. E eu calculo dizer que talvez assistir seja a forma que mais te ensina sobre o louvor, a entender da dinâmica, você estando do lado de cá totalmente concentrado nesse sentido, o que é um pouco difícil, porque na maioria das vezes a gente quer de fato louvar ou curtir ali o momento, a gente não quer analisar como que pode ser melhorado uma coisa ou outra, X ou Y, né? Isso às vezes, é algo que até as posições de liderança fazem a gente refletir um pouquinho mais nesse sentido. E hoje eu venho com alguns questionamentos muito interessantes mesmo em relação a nós guitarristas de igreja principalmente, mas de fora também. E a primeira pergunta que eu deixo aqui pra vocês é: você já ensaiou sozinho em casa, com aquele som, e tá tudo muito lindo, né? Aquele seu sonzinho lá em casa, você tocando com a guitarra sozinho, tá tudo muito lindo, timbre bonito, tudo beleza. E não falando só questão de timbre, mas a tocada em si ali, você se sente bem com aquilo que você tá fazendo. Mas chega na hora, tá tudo embolado, você tá embolando tudo, tá aquela coisa linda no louvor ou na sua tocada. Então e aí vem o tema do vídeo, como tocar menos e soar muito melhor. E quando eu falo tocar menos aqui, a ideia não é tocar também, né, tocar menos notas, mas não necessariamente só tocar menos notas, mas você tocar, fazer o que é certo, tá? A ideia aqui é te passar a noção de que você não pode ser técnico, até porque eu acho que a técnica ela é muito importante, ela vai ser muito importante para a nossa vida guitarrística, né? Na verdade, talvez seja uma das coisas mais importantes para a nossa vida guitarrística aí nas tocadas afora. Mas a ideia aqui é te mostrar que o maior erro do guitarrista não é tocar errado, de fato, é tocar o tempo todo ou tocar da forma errada. Tá? Então é muito comum, pelas nossas referências, por aquilo que a gente ouve, pelo menos assim, o mais comum do que eu vejo dos meus alunos e também de mim mesmo, gostar de guitarristas ou de bandas ou de escutar músicas que a guitarra ela aparece mais, que a guitarra ela tá na cara, ou até mesmo guitarristas que são muito virtuosos, pessoas que tocam muito, né, de fato. Então é muito comum a gente adquirir a síndrome do protagonismo, né, que tudo que a gente escuta, a guitarra é protagonista. Então acaba que a gente transfere isso também para tocadas de forma geral. Mas a guitarra ela não é sempre a protagonista, principalmente hoje em dia, onde as músicas de igreja, o que a gente tem tocado, a guitarra em grande parte ela assume um papel de ambiente, um papel de transformação do ambiente de forma geral, transformação da música, de textura e de intenção, ou seja, objetivo. E quando eu falo intenção, objetivo, eu estou falando do objetivo da música mesmo. Qual é o objetivo que essa música tem? Então, quando toda a banda toca tudo ao mesmo tempo, sem ninguém ter essa ideia de intenção da música, a música vira uma bagunça e nada fica bom. As pessoas que estão assistindo que vão de fato sofrer com isso. Ou seja, quando todo mundo toca o tempo todo, ninguém aparece, porque fica tudo embolado, fica muito ruim e as pessoas não gostam disso, tá? Então eu venho aqui passar para vocês 4 pilares, e aí é uma ideia que
ou você anota, ou você assiste o vídeo e aprende de fato, que eu acho que vai mudar o seu jeito de tocar e o seu jeito de enxergar a música, e toda vez que você for tocar, você vai ter mais uma análise crítica, não só sua, mas de todo mundo que estiver tocando com você. E toma cuidado com isso, porque a gente tem que ter muito jeito para conversar sobre isso com as pessoas. É muito difícil você ensinar ou passar para uma pessoa, porque as pessoas acabam levando pro lado pessoal. Não sei se você entende o que eu tô falando, mas é mais ou menos essa ideia. Todo mundo que toca com você, se você pega e fala, fulano, isso aqui tá ruim, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o que, ela vai levar pro lado pessoal o que é musical. Quando na verdade a gente tem que ter essa consciência, e quando você for passar, eu até te aconselho, pelo tempo de liderança que eu já tive na vida, né, tocando aí há muitos e muitos e muitos anos, só de professor de guitarra já tem mais de 20 anos, então assim, tocando na igreja já antes de ser professor já tocava, então você imagina, né, o tempo aí, já tem uma estradinha, não que eu seja o melhor do mundo, né, ele é, meu Deus do céu, não, longe de mim, nem quero ser, né, eu quero ser simplesmente o melhor que eu posso ser, simples assim, e acho que todo mundo tem que pensar dessa forma, ninguém tem que se achar e nem nada do tipo, e falar que é melhor ou que não é, e etc, 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 né? Enfim, a ideia é os 4 pilares que vão mudar a forma de você tocar e vão fazer você tocar melhor em equipe e você soar melhor, e não necessariamente tocar menos, mas a maioria das vezes você vai ver que, opa, menos é mais, não a banda menos é mais, mas sim menos é mais, tá? Então, pilar número 1, toque é o que faz sentido. Muito aberto, né? Não faz ideia, tem ideia do que eu tô falando. Você não precisa tocar todas as partes, ou tocar a mesma coisa em todas as partes, ou fazer muita coisa em todas as partes. Como assim, Márcio? A música ela é dividida, e hoje em dia a maioria das músicas que a gente está tocando tem verso, pré-refrão, refrão, ou verso, refrão e às vezes ponte. Então cada música, e vou passar aqui um panorama geral do que a gente tem escutado nos últimos tempos, tá? Verso, normalmente a guitarra está agindo com notas mais longas, ou seja, menos batida, menos intensidade, menos poluição. Então são notas longas, menos é mais, menos coisas, e às vezes sem tocar. E às vezes até só ambiência, às vezes só botar uma texturinha ali, uma notinha que vai entrar ali, que vai ter um vibratinho, ou um bendzinho ali e tal, que vai dar um tchan na música. Essa ideia é uma ideia que eu curto muito, porque quando você entra de sola numa música, você passa a música toda fazendo algo que as pessoas às vezes não vão nem perceber o que você está fazendo. Mas quando você entra numa música de uma forma sutil, ou quando você não entra nela no verso, quando você aparece no refrão, você chegou, meu irmão. E aí a gente chega no refrão. Refrão, ultimamente, temos encontrado mais e feito mais acordes abertos. É o que a gente tem visto nas gravações de forma geral, mundo afora. Então são acordes abertos, ideias com acordes diferentes, acordes agudos, regiões diferentes de violão, de teclado, riffs simples ou riffs que não vão ali atrapalhar a voz. Essa é a ideia que a gente procura nos refrões hoje em dia. A ponte nós temos encontrado diversas diferenças de texturas, diferenças inclusive de timbres. Na mesma ponte, a gente sempre mudava de timbre, né? Verso, um timbre, refrão, outro timbre e tal. Na guitarra a gente tem essa dinâmica de timbre para dar uma textura na música muito para frente. Então a ideia de ponte é você ter pontes muitas vezes crescentes, né, na maioria das músicas, mas também ter essa ideia de texturas diferentes, timbres diferentes, técnicas diferentes, tá? Então a gente já tem um panorama geral de como encaixar uma guitarra sem incomodar, sem fazer muita firula, sem muita coisa e sem precisar ser muito técnico, tá? Então eu vou aqui pro pilar número 2. O pilar número 2 é menos notas e mais intenção. E, novamente, intenção a gente está falando de objetivo. Qual o objetivo da música? As notas certas, no lugar certo, elas vão, às vezes, ser muito mais importantes do que muitas notas, às vezes no momento errado ou no lugar errado.
Eu queria citar aqui, por exemplo, um solo do Cacau Santos. Cacau Santos, todo mundo sabe, um guitarrista virtuosíssimo, muito diferenciado. Eu já citei esse solo aqui algumas vezes como exemplo, inclusive para os meus alunos. Eu falo sobre esse solo, eu passo esse solo para eles, que é o solo da música E Se Eu Cair, do Eli Soares. A música é uma música lenta, ela tem uma intenção e ela já começa com um solo, entre aspas, ali um pouco na região um pouco mais grave, mas não aquelas notas, né, batidas ali. E olha o tanto que ele foi preciso nessa música. Vocês já perceberam que ele faz silêncio? Não entendo os seus planos. E ele silêncio. Aí ele responde. Vai dando as respostas. Essa música é um grande exemplo. E aí a gente chega no ápice da música, que é o solo. Ele podia arrepiar naquele solo, porque o solo daquela música é o solo de guitarra. É o solo em que a guitarra vai... Cara, aqui a guitarra vai entrar, meu irmão. Vai pá, né? E aí simplesmente Cacau Santos faz um solo com uma nota longa, mais linda, no lugar certo. E... Cara, é lindo demais. Fala a verdade. Se você não ouviu ainda essa música E Se Eu Cair, do Eli Soares, inclusive, escute. Vale muito a pena para você ter uma ideia do tanto que você fazer o que a música pede faz muita diferença. Uma nota colocada no lugar certo, ela pode emocionar muito mais do que um solo inteiro. Esse primeiro bend que ele dá pra mim, ele já resolve ali grande parte da música. E aí eu fiquei com essa música na cabeça, e aqui eu vou falar um negócio que é massa de vocês verem. Eu achava, né, esse solo imelhorável. Eu falava, cara, ninguém pode fazer um solo para essa mesma música. Por exemplo, né, eu já botei meus alunos aqui para... fiz até um teste com eles para tentar melhorar esse solo, né? Melhorar no sentido assim, crie um outro solo ou faça um improviso que seja tão bom quanto. E cara, é muito difícil. Tenta depois você em casa fazer um improviso desse solo que seja tão bom quanto o solo do Cacau Santos. E aí um belo dia eu tava na internet e fui ver o Eli Soares tocando, e com ele estava um guitarrista que eu particularmente gosto muito, um cara super sensível, que é o Felipe Coimbra. Se você não conhece, é um guitarrista que não é o super conhecido, o suprassumo de conhecimento, aí todo mundo conhece ele, mas é um guitarrista que eu particularmente curto muito pela questão da dinâmica, de técnica e de como ele utiliza as coisas. E aí eu me deparei num shorts aqui no YouTube, depois procura Felipe Coimbra e Se Eu Cair. Tem um solo lá dele tocando essa música e ele simplesmente melhorou o imelhorável. O solo, ele não faz mais notas do que o Cacau Santos, não faz nada de extraordinário no solo, mas é lindo de se ouvir, lindo, lindo, lindo. Vale a pena você ter essa experiência aí. Depois que você ver esse vídeo, pelo amor de Deus, não saia do vídeo aqui agora. Então, as técnicas, né, as hammer-on, pull-off, vibrato, bend, todo tipo de técnica slide, de técnica que você tem na guitarra, que você pode explorar da forma mais correta. Nesse solo aí, por exemplo, Felipe Coimbra usa muito a alavanca, né, para fazer esse solo. Tudo isso é muito interessante e vai soar muito bem no solo, tá? Tem um vídeo que ficou icônico aí, acho que é dos anos 90 ou 2000, alguma coisa, acho que é dos anos 90, que é o B.B. King dando uma entrevista num programa de TV, e o cara pergunta para ele, cara, como que você consegue ser tão expressivo? E ele fala assim, cara, eu fiz um exercício que me ajudou muito, o B.B. King falando. O exercício é fazer um solo com uma nota só. Pensa num negócio desse, cara. O cara criar um solo com uma nota só. Aí depois eu mudo para um solo com duas, depois com três. Aí você vê que com quatro você já consegue criar um solo impressionante, com 4 notas. Só pausas, respirações, tempo de cada nota. Tudo certinho, você consegue criar coisas impressionantes. Então muitas vezes a gente tem essa ideia de que preciso fazer tudo, é o suprassumo, quando na verdade não é nada disso. Vamos logo ao pilar número 3, porque senão a gente não termina esse vídeo. Pense como um arranjador, não como um solista. A chave é você sempre que for criar algo pensar: isso soma na música? Se não somar, não faça. É simples assim, tá? A música, ela tem vários instrumentos tocando junto. Se você quer que sua guitarra apareça numa parte importante,
torne essa parte importante. Como que essa parte vai se tornar importante para a guitarra? Você não tocando ou você simplificando, ou você ficando ali no fundinho das outras partes. Aí quando você entrar, meu irmão, você vem, entendeu? Você chega junto. E aí isso vai, cara, isso vai mudar a sua vida completamente. Se você pegar essas ideias que eu tô passando aqui, tô falando sério, e colocar no seu louvor, as pessoas vão te enxergar de forma diferente. Eu lembro de um louvor que eu fiz que tava a mãe de uma aluna minha assistindo. E minha aluna, não, porque a gente tem que assistir o louvor do Márcio, não sei o que, tal. E olha como é que são as coisas. A mãe da menina não gostava de guitarra, né? Não gostava, ela fazia aula de violão comigo, no caso. Mas a mãe da menina não gostava de guitarra, porque ela tinha uma noção dos guitarristas da igreja dela, que era assim, assado, torrado, não sei o que, enfim, não sei como é que era a ideia dela. E aí ela foi me ver, ministrar e tocar e tal. E aí no final isso me marcou muito. Ela pegou e falou assim: Márcio, a forma com que você toca simples a guitarra me fez gostar do som da guitarra, me fez gostar da guitarra no louvor. Por quê? Eu não fiz nada demais no dia. Isso me marcou muito porque eu não fiz nada demais no dia. Eu simplesmente toquei o que a música pedia e simplesmente eu procurei o jeito certo de tocar as coisas certas, que é o quê? Fazer objetivamente o que é bom, escolher as notas que a gente vai fazer, né? E aí você vai ter um som muito mais audível. E quando vem uma pessoa que não entende de música falar alguma coisa pra você, porque normalmente a gente faz o contrário, né? Quem entende de música fala pra gente, pô, massa, não sei o quê. Aí a gente acha que tá lindo, mas às vezes quem não entende de música é mais importante, porque é uma pessoa leiga ouvindo o negócio e falando, cara, isso é muito agradável, isso é muito bom. E às vezes isso é o que vale mais a pena, né? Então, sempre pense como um arranjador. Sempre pense na música de forma geral, em todos os instrumentos e como você não vai atrapalhar esses outros instrumentos. Se existe uma frase do teclado, não atrapalhe a frase do teclado, não faça uma outra frase em cima. Se existe um groove no baixo, vai com calma no groove da guitarra, deixa o baixo aparecer ali, e aí quando a guitarra aparecer no contratempo, no contracanto, nas respostas ali dos outros instrumentos, é que você vai aparecer mais ainda, né? Ouça boas referências que fazem isso bem, né? Eu fiz um vídeo uma vez, eu acho que tem muito tempo, então eu não vou saber agora exatamente o título do vídeo que eu falo isso, mas é um vídeo que eu falo da mudança, por exemplo, teve uma mudança do Deléo para o Safer Dylan, e eu achei muito interessante porque as guitarras do Morada, elas estavam prontas, porque o Deléo fazia as guitarras e as guitarras eram muito boas, e tiveram várias músicas, sei lá, se você pegar Pra Onde Eu Irei com o Deléo e Pra Onde Eu Irei com o Safer Dylan, você vai ver duas guitarras totalmente diferentes, mas com uma proposta muito parecida. Ninguém destoou muito do que a música pedia, entendeu? Mas aí você tem dois estilos ali de guitarristas. Então eu, por exemplo, essa música Pra Onde Eu Irei com um e com o outro, eu acho um ótimo exemplo do que você pode fazer como guitarrista, às vezes para melhorar uma guitarra ou para tocar uma guitarra da forma com que você acha que ela vai se encaixar melhor na música, tá? Número 4, pilar número 4, toque com a voz, não contra ela. Esse para mim é o pilar mais importante e ele parece muito óbvio, ele é óbvio, mas acredite se quiser, ele não é óbvio. O que eu já vi de guitarrista firulando, não sei o que, na hora da a melodia vocal, a melodia da música, que é o que as pessoas estão cantando lá, ela é a coisa mais importante da música, então não mate ela. Se você mata a melodia, você acaba com a música. Se tem uma pessoa cantando, o vocalista que está cantando aí com você, ou você mesmo cantando, e você tá solando em cima, isso é terrível. Eu já cantei, né, já ministrei louvor com outro guitarrista, e o cara fritando na guitarra, na hora da voz. Isso é terrível, assim como, né, a gente não gosta quando tem um solo de uma música e o ministro começa a falar, a gritar no meio do solo, ou sei lá, ou então cortar o seu solo, né, na hora do solo, aí o cara vai pra outra, entra no refrão, aí acaba com o seu solo, né, então, parece óbvio, mas não é, né, cuidado para você não atrapalhar o vocalista, cuidado com o que você está fazendo enquanto a música está rolando. Isso é muito importante. E eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo vão ficar com o dedinho nervoso, o cara vai estar cantando e você vai estar com o dedo nervoso, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Então crie respostas. A música,
ela tem... Pronto, novamente o exemplo, né? Não entendo os seus planos, mas... Ele criou uma resposta para a voz dá uma pausa, e aí ele entra com a frase: eu sou tão pequeno, e se eu cair... Certo? A gente consegue, gente. É só a gente se esforçar um pouquinho. Vou resumir aqui esses 4 pilares. É claro que eu falei com outros nomes, mas as principais coisas aqui que eu acho que você tem que absorver desse vídeo. Menos notas às vezes é mais espaço nas músicas e mais espaço de forma geral. Se você entrar só depois você vai brilhar mais. Se você der mais espaço para a banda, todos os músicos vão ficar muito mais felizes, mais intenção e muita atenção com o objetivo da música, com o que a música precisa e etc. E mais atenção no arranjo como um todo. Quando você tem mais atenção no arranjo como um todo, o que o tecladista faz nessa música? Ah, aqui tem uma virada de bateria. Pô, vou virar aqui na guitarra, vai ficar bonito. Ou vou ritmar aqui de uma forma que eu colhe ali no baterista, isso vai ficar muito legal. E eu quero falar pra você aqui, meu amigo, se esse vídeo te ajudou, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal, comenta nesse vídeo aqui que você me ajuda demais. Se você quer mais dicas desse vídeo também, comenta aqui embaixo. Márcio, me dá mais dicas aí de louvor e tal, tá muito massa esses vídeos, essa série que você começou a fazer sobre louvor, sobre adoração, sobre guitarrista no louvor e como a gente deve se portar. Então deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quer continuar evoluindo como guitarrista na igreja, dá uma olhada no meu curso aqui embaixo. Tem um curso, tá? Que é muito bom, vale a pena. E tem também os meus timbres aqui, que talvez sua pedaleira esteja aí. Se não tiver, me fala, porque eu acho que tem link que não tá aí embaixo ainda. Então fala aqui nos comentários, que às vezes eu arrumo um bom link aí pra você com meus timbres. Tamo junto, misturado. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Como sempre, você é muito forte. Tamo junto, valeu, falou!